Jovens, aqui estamos novamente para continuar a nossa aula infinita, dividida em vários fragmentos, né, em pequenos vídeos. No vídeo anterior saiu um problema técnico, mas eu espero que seja corrigido agora. Então, na aula passada, nós resolvemos o exercício que era determinar o domínio dessa função, que é uma função do R2, uma função aqui, como nós estamos vendo, do R2, né, em R, tá certo? E nós fizemos as continhas, esse radicando não poderia ser negativo, e chegamos à conclusão que o domínio é esse conjunto, ou seja, graficamente, geometricamente, você vê lá no R2, é um disco de centro na origem e raio 1, tá certo? O que significa isso? Significa que se eu tentar aplicar a função a outros pontos que não sejam esse, eu vou ter problema. Por exemplo, o ponto 02, ou melhor, 20 está aqui, né? Ele não pertence, ponto 20, como vocês podem ver, está fora do domínio. Não pertence ao domínio desta função, tá certo? O que acontece se eu tentar calcular a função nesse ponto? Se eu fizer isso, f de 20, o que acontece? Então você vem aqui para definição da função, você vai ter 1 menos 2 ao quadrado, não é isso? O x é a primeira coordenada e y a segunda coordenada. Isso aqui ninguém tem dúvida nisso, né? X, y, abscissa e ordenada. E a terceira, que é a imagem, a gente chama de cota. Então vamos lá. 1 menos 2 ao quadrado, que é o x, menos 0 ao quadrado. Fazendo essa conta, você vai ter raiz quadrada 1 menos 4, não é? 1 menos 4, que vai dar quanto? 1 menos 4, menos 3. Existe raiz de menos 3? No conjunto dos números reais, não. Existe nos complexos, mas o nosso cálculo aqui é cálculo de variáveis reais. Nada a ver com complexo. Então, como esse número é um número complexo, isso aqui está fora do nosso estudo, não é? Então, nesse caso, se você tentar calcular a função em pontos fora do domínio, por isso o domínio é onde você vai trabalhar. Fora do domínio você vai ter problema. É isso que quer dizer o domínio. Está claro isso? Estando claro, vamos passar para outro exemplo. Um outro exemplo seria calcular o domínio desta função aqui. Vamos lá. Domínio da função f de xy igual ao log natural, log neperiano, como queira, da expressão 36 menos 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Então, como nós reprisando, falamos, domínios são aqueles pontos que você pode calcular a função, ou seja, que não gera uma impossibilidade. Qual seria a restrição aqui no caso dessa função? Você sabe que a função log está definida nos números positivos, né? Quando você vai lembrando aqui o gráfico da função log, é uma coisa assim, não é? Então, não existe ninguém para trás. O log é aplicado somente nos números positivos. Então, a restrição está exatamente aqui no logaritmando, né? Nessa expressão aqui, né? No logaritmando. Esse logaritmando tem que ser um número estritamente maior que zero, porque também você não pode aplicar log no zero, não é? Então, você vai ter que o domínio da função, para calcular o domínio da f neste caso, domínio de f, você vai calcular com a seguinte inequação: 36 menos 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Isso aqui tem que ser, o logaritmando tem que ser estritamente maior que zero, tem que ser um número positivo. Você não pode aplicar o logaritmo aqui em números negativos, tá? Para cá, fora de cogitação, fora do domínio, né? Aqui são coisas fora do domínio, para cá, tá certo? O domínio do log. Muito bem, então tem que ser um número estritamente positivo. Resolvendo essa equação, ou pelo menos chegando numa expressão inteligível, né? Vamos lá. A gente vai ter o domínio da função. Aqui basta você passar o 36 para o segundo membro, né?
você vai ter a seguinte coisa, menos 9y ao quadrado maior que, mudou de membro, troca de sinal. Ora, agora você vai claramente multiplicar por menos 1, né? Multiplicar por menos 1 significa o quê? Troca os sinais e troca o sinal da desigualdade. A exemplo do que nós fizemos na função anterior, no exemplo anterior. Né? Então você vai ter, multiplicando por menos 1, 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado, inverte a desigualdade, menor, e troca o sinal, 36, tá certo? Isso aqui, para quem estudou álgebra linear 1, já sabe que isso aqui é uma elipse, né? Mas fica muito mais claro que é uma elipse se nós dividirmos tudo por 36. Você vai ter assim, ó, x ao quadrado por 9, dividindo tudo por 36. Aqui, y ao quadrado por 4, não é isso? Menor que 1. A desigualdade não se altera porque você dividiu por um número positivo. Se fosse por um número negativo, ela inverteria, né? Tá certo? Lembrando aquelas coisinhas que nós aprendemos lá nos níveis básicos, né? Então aqui você tem claramente uma elipse, né? Cujo eixo maior é o eixo horizontal, semi-eixo 3, eixo vertical é o eixo menor, semi-eixo 2, e fica sempre 1 no segundo membro, né? Para a gente ter a ideia da dimensão aqui, da medida dos semi-eixos. Então, se eu fosse representar graficamente, nós teríamos isso aqui, né? Nós teríamos semi-eixo horizontal 3, 1, 2, 3, não é? Vou colocar aqui 1, 2, 3, aqui menos 3, para semi-eixo vertical 2, porque aqui é 3 ao quadrado e aqui é 2 ao quadrado, tá? Só para lembrar, a forma geral da elipse é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né? Elipse. Na verdade, aqui eu estou falando elipse, mas é o interior da elipse. São os pontos que estão no interior da elipse, ó, menor que 1. Menores significa interior. Se fosse maior, significaria o exterior, né? Pontos a partir dali. E a própria elipse não está incluída, porque não tem igual aqui. Nós vamos excluir a borda da elipse, né? Então você vai ter 1, 2 para cima, 1, 2 para baixo. Aqui é menos 2 e aqui é 2, tá certo? Aí nós teríamos mais ou menos essa figura aqui. Deixa eu caprichar aqui, porque realmente as nossas condições não são as melhores, né? O meu equipamento aqui não é muito preciso, mas o importante é ter uma ideia. Existem softwares para fazer essas coisas. Eu vou colocar alguns vídeos aí no WhatsApp que vai melhorar essa... Opa, não era para fazer isso, porque essa borda não vai entrar, tá? Entraria se fosse igual. Aqui eu vou pontilhar isso aqui, porque a borda não entra no domínio. Só vou mostrar para vocês que não entra, com um exemplo. Então, na verdade, o domínio é só o interior da elipse, tá bom? Deixa eu pontilhar aqui com vermelho para ficar bonitinho. Então, você tem aqui, o interior é o domínio da função. Isso aqui dentro é que é o domínio da f, tá bom? E a gente pode escrever assim, o domínio da f são os pontos do plano dados por essa desigualdade aqui. X ao quadrado por 9 mais y ao quadrado por 4 menor que 1. Ok? E aí está respondida a questão. Agora, como eu disse, eu vou mostrar que os pontos da borda não estão, os pontos da elipse, precisamente dizendo, eles não estão no domínio, não pertencem nem eles nem os outros que estão fora. O domínio dessa função aqui se limita ao interior da elipse. Vamos escolher um ponto, por exemplo, o ponto 0,2.
ponto 02, pelo que estamos vendo ali na nossa conclusão, ele não pertence ao domínio da função. Né? O que aconteceria se eu fosse aplicar a função a este ponto 02? Então, eu teria f de 0,2, lembrando novamente que o 0 é x e o 2 é o y na nossa definição da função ali, tá certo? xy, todo mundo já está mais do que acostumado com isso, né? Então, você vai ter, aplicando aqui na definição da função, log de 36 menos 4 vezes 0 ao quadrado, então vai dar zero, né? 4 vezes 0 ao quadrado, já vou colocar zero aqui. E menos 9 vezes 4, 2 ao quadrado, 4, 36. Daí você vai ter log de zero, e isso aqui é impossível. Você não calcula log de zero, tá certo? Ok, muito obrigado. Mais uma fração do nosso curso, desse tópico de domínio da função. Vou fazer, acho, mais um exemplo, até nós passarmos a curvas de nível. A coisa vai crescendo, vai ficando empolgante, vocês vão começar a gostar de cálculo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.